A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, destinatário do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos aqui para trazer uma mensagem abençoada para a sua vida. Peço a você, se possível, pegue sua Bíblia e abra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 9. Iremos ler do verso 1 ao 7. João, capítulo 9, a partir do verso 1. Que fala sobre a cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, em João 8:12, Jesus se auto-intitula como a luz do mundo. E nessa passagem a qual nós lemos, ele ilustra isso curando um cego de nascença. É bem importante frisar que quando Jesus esteve aqui na terra, fazendo o seu ministério, Jesus fez algumas curas de alguns cegos, que está registrado na Bíblia. Mas é bem importante também falar que ele curou outros cegos. Porque lá em Mateus, capítulo 15, a partir do verso 30, e vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, surdos, mudos, e Jesus ia e curava. Mas aqui eu quero citar algumas passagens que mencionam a Bíblia sobre a cura dos cegos, que está registrado. Em Mateus 9, do 27 ao 31, Jesus cura 2 cegos. Lá em Marcos 8, do 22 ao 26, Jesus ele cura um cego em Betsaida. Em Lucas 18, do 35 ao 43, Jesus cura um cego que é uma passagem bastante conhecida, o cego de Jericó. E aqui, em João 9, Jesus cura um cego de nascença. É bem importante dizer que esta cura do cego de nascença é um processo bem detalhado na Bíblia. Porque se você ler do capítulo 1 até o 41, vai passar todo o enredo, vai apresentar todo o processo deste homem, esse cego de nascença, e Jesus Cristo. Porque conforme a palavra de Deus diz, que era um homem que nunca enxergou, um homem que não sabia, não conhecia, não sabia as cores, não entendia como era uma pessoa, não se autoconhecia, cego, sem enxergar nada. Eu estou primeiramente falando sobre a cegueira física. Mas Jesus passando ali, viu aquele homem e foi ao encontro dele. E os discípulos perguntou: quem foi que pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse assim? E Jesus disse: nenhum deles. Mas para que isso acontecesse, foi feito este momento para que o nome do Filho de Deus seja exaltado, para que o nome de Deus seja exaltado. E ali ele foi ao encontro deste cego, deste homem, e a palavra de Deus diz que ele fala: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.
Você viu que agora há pouco nós estávamos falando sobre a luz do mundo, que Jesus ele dissipa todas as trevas, porque lá em João 1:5 que a luz resplandecerá sobre as trevas e nenhuma treva prevalecerá sobre a luz. E Jesus diz: "Eu sou a luz do mundo." E vai ao encontro deste homem deficiente visual. E Jesus chega e, dito isto, cuspiu na terra. Jesus pega com a sua saliva, ele faz um lodo, e com este lodo que ele construiu ali a partir da sua saliva na terra, ele leva esse lodo aos olhos deste homem e passa ali nos dois olhos dele e dá uma instrução, dá uma ordem. Vai ao tanque de Siloé. Siloé significa enviado. Aqui quer dizer que Jesus está se autodenominando como o enviado de Deus. E aqui ele diz: vai ao tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E o homem ele não pensou duas vezes. Ele foi, lavou os seus olhos. E a palavra de Deus lá em João 9:7, que após ele lavar os olhos, retornou vendo. É bem importante frisar aqui, para a gente tirar qualquer possibilidade do misticismo, que aqui quem curou não foi a água do tanque de Siloé. Quem curou aqui foi o Filho de Deus, o enviado. Quem curou este homem, quem possibilitou este homem enxergar pela primeira vez, foi o Filho de Deus, a luz do mundo. Não foi as águas do tanque de Siloé. Louvado seja o Senhor. E Jesus aqui, ele tem esse encontro maravilhoso com o homem. E o homem, ele retorna para casa agora enxergando. Olha que maravilha, ouvinte. Primeira vez que esse homem abre os olhos, que começa a enxergar as coisas ao seu derredor, primeira coisa que ele enxerga, quem? O Filho de Deus. É o Filho de Deus quando ele abre os olhos e vê ali o Jesus Cristo Nazareno. E hoje pode ser o dia de você abrir os seus olhos espirituais e enxergar o Filho de Deus, o Filho do Criador, o Messias. Aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus vai dizer que este homem que foi curado agora, enxergando perfeitamente que Jesus não faz nada pela metade, nada incompleto, este homem retorna agora para casa enxergando, ao ponto dos vizinhos ficarem abismados e chegar a dizer: não era esse que era cego? Como agora enxerga? E ali começa uma série de questionamentos ao ponto de ir parar nos fariseus. Que os fariseus eram aquelas pessoas que zelavam pela lei, que eram doutores da lei, conhecedores da lei, botavam pesos demais em cima dos outros, mas nem eles mesmos podiam carregar. E começa a interrogar o homem. Mas como é que pode ter acontecido? Você era cego de nascença e está enxergando? E o homem começa a dizer, e eles perguntam: quem foi que fez isso? E ele começa a dizer, ali fazer o interrogatório, a sua defesa. Ao ponto dos fariseus pedirem para que tragam os seus pais, para confrontar os seus pais também, dizer: este homem aqui é seu filho mesmo? Os pais foram e disseram: ele é meu filho. E ele disse: como ele está enxergando? Ele nunca foi cego? Ele disse: não, ele foi cego sim. Agora ele enxerga. Mas só que os pais estavam com medo de ser represado pelos fariseus. Mas aí eles disseram: eu sei que ele nasceu cego e agora vê. Mas ele mesmo responda, ele mesmo se defenda, ele mesmo que se explique, porque ele tem idade para isso. Aí vai os fariseus, vai ao encontro novamente do homem, e agora o homem chega mais um pouco ríspido nas palavras, e chega ao ponto de que
começa a confrontar os próprios fariseus. Começam a confrontar os próprios fariseus. Então, lá em João 9:24, então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retruncou: se é pecador, não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram, pois, quem te fez ele? Como te abriu os olhos? Aí o homem vai dizer, ele lhe respondeu, já vos disse, não atenteis, porque quereis ouvir outra vez. Porventura, quereis vós também torná-los seus discípulos? Olha só o homem confrontando os fariseus. Porque os homens, ele tinha dito que era alguém que confessasse ser Jesus Cristo, ali sofria represália. E o homem já estava ali apontando para Jesus. E ele disse, este homem é pecador. Porque naquela época, só quem podia trazer visão era o próprio Deus. E Jesus aqui, ele confirma que é o enviado de Deus, porque fez um milagre que somente Deus pode fazer. E os fariseus não acreditaram nisso. Então injuriaram e disseram, discípulo deles és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Estão se referindo a Jesus, os fariseus. Respondeu-lhe o homem que agora está enxergando. Nisto é de estranhar. Ele está dizendo, vocês são conhecedores da lei? Que vos não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, bem importante aqui, ouvinte. Olha só, em João 9:32. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse Deus, não poderia ter feito. Aleluia. Olha que mensagem abençoada, que passagem maravilhosa. O homem aqui está apresentando Jesus Cristo para os fariseus. E eu parto para a conclusão que esses fariseus, os homens, os doutores, os homens que ensinavam a lei, diante de todo esse interrogatório, o que é que eles fazem? Ele expulsa o homem, ele expulsam o homem ali da sinagoga. Ouvindo Jesus que tinha expulsado no verso 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, perguntou, que crê tu nos filhos do homem? Crê tu no filho do homem? Jesus viu que os fariseus tinham expulsado ele. Agora, o dono da igreja, Jesus vai ao encontro dele. Ele foi expulsado pelos que eram religiosos. Agora, Jesus vai ao encontro dele e tem este amparado. Jesus, no primeiro momento, curou a cegueira física, trouxe visão aos seus olhos. Mas o mais importante dos milagres que Jesus fazia não era só trazer cura, milagre físico, mas sim espiritual. Jesus abriu seus olhos físicos, agora Jesus vai abrir os seus olhos espirituais. Porque Jesus pergunta, crê tu no Filho do Homem? Aí o homem vai dizer, ele respondeu e disse, quem é esse, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tenho visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Louvado seja o Senhor. Olha que progressão maravilhosa deste homem, deste ex-cego, podemos dizer. Um homem que não enxergava, mas Jesus passou ao seu encontro, passou na sua frente, fez esse milagre maravilhoso. Esse milagre duplo, curou de uma cegueira física e principalmente da cegueira espiritual. Esta é a mais importante. Não é que a primeira não seja, mas essa é a mais importante porque nos dá a vida eterna. Louvado seja o Senhor. E este homem, ele teve um desenvolvimento, uma progressão, um crescimento maravilhoso.
porque teve uma primeira abordagem com Jesus, considerando Jesus como um profeta. Depois ele considerou Jesus como um operador de milagres. Depois, um homem de Deus. Logo em seguida, o Filho do Homem. E depois o adorou como Senhor. Aleluia. Que você possa vir abrir os seus olhos espirituais e venha adorar Cristo Jesus, porque somente Ele é a luz do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Fico grato pela sua atenção. Que Deus lhe abençoe e conduza sempre para a luz da verdade, a luz das Escrituras de Deus, para a luz que é Jesus Cristo, para que possamos ter vida eterna. Peço a você para abaixar sua cabeça e fazemos a oração. Aleluia. Deus Pai, obrigado por mais uma vez nos conceder estarmos aqui, reunidos para trazer a mensagem para o teu povo. Que esta luz, que é Jesus Cristo, venha resplandecer, aleluia, na mente, no coração de cada um que está nos ouvindo, e que eles possam, meu Pai, entender, compreender que precisa estar debaixo dessa luz, que é Jesus Cristo, que esse sol da justiça, a estrela da manhã. Ó, meu Pai, que o Senhor venha nos proteger, nos guardar, que tenhamos uma noite abençoada, uma noite de paz, uma noite onde estaremos ali deitados, dormindo, confiante de que o Senhor está nos guardando. Que o Senhor nos proteja, nos guarde, e nos guarde sempre, e nos livre de todo o mal. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.